Bom, voltando aí ao módulo, né, como eu disse, ele era um pouco extenso, medidas de prevenção. Então eu vou mais um pouquinho nesse assunto, tá? Estou falando ainda aí de medidas de prevenção para espaço confinado. Continuando falando do bloqueio, o procedimento de bloqueio elaborado pela empresa deve assegurar que cada trabalhador que execute intervenções nos equipamentos ou sistema possua o dispositivo de bloqueio individual independente. Os dispositivos de bloqueio possibilitam o uso de etiquetas individuais afixadas nos pontos de bloqueio e preenchida pelo trabalhador que o executa, contendo o serviço executado, o nome do trabalhador, data e hora de realização de bloqueio. É cada vez mais comum nas empresas aí o profissional já ter o cartão dele de aplicação no bloqueio, onde já consta todos os dados dele, e com campo aí para que ele esteja colocando a atividade que vai ser feita. Item C. As etiquetas não possam ser removidas de forma involuntária ou danificadas sob a ação aí de intempéries como chuva, por exemplo. Os dispositivos de bloqueio e etiquetas sejam substituídos em caso de troca de turnos ou alteração aí na equipe de trabalho. É proibida a retirada ou substituição do dispositivo de bloqueio ou etiqueta por pessoas não autorizadas. É proibido efetuar neutralização de energia, interrompendo somente o circuito de controle do equipamento ou sistema por meio de sistemas de comando ou de emergência. Ainda dentro de medidas de prevenção, avaliação atmosférica, qualidade do ar dentro de um espaço confinado. As avaliações atmosféricas iniciais no interior do espaço confinado devem ser realizadas com o supervisor de entrada fora do espaço confinado, imediatamente antes da entrada dos trabalhadores, para verificar se o seu interior é seguro. Vai coletar uma amostra de ar na área externa do espaço confinado, para depois, quando coletar a amostra de ar da parte interna, ele ter aí parâmetros de comparação, que o ambiente lá dentro está tão bom quanto aqui fora. O percentual de oxigênio, indicado para entrada em espaço confinado é de 20,9%, mínimo 19,5% e máximo 23% de volume. Menos de 19,5% eu começo a ter problemas, e mais de 23% eu começo a ter saturação de oxigênio no corpo humano. Então tem que estar dentro dessa faixa. O monitoramento da atmosfera deve ser contínuo durante a permanência dos trabalhadores no espaço confinado, de forma remota ou presencial, conforme previsto aí no procedimento de segurança da empresa. O que é contínuo? Contínuo é quando eu tenho um trabalhador dentro do espaço confinado portando um equipamento de medição. Já não pode mais ser esporádico. O que é esporádico? Quando o supervisor de entrada passa e faz a avaliação. Aí a gente chamaria também de constante. Constantemente, o supervisor vai lá e faz o monitoramento. Agora ele tem que ser de forma contínua, Então fica bem mais seguro aí para o trabalhador. Os equipamentos utilizados para avaliação atmosférica precisam atender o disposto das normas técnicas, nacionais, na sua ausência, internacionais, efetuar leitura direta, instantânea, com visor, ser intrinsecamente seguros, protegido aí contra interferências eletromagnéticas e radiofrequência, possuir alarme sonoro, visual e vibratório, que se acionam mutuamente, possui grau de proteção contra o ingresso de poeira e água, e possuir manual de interpretação em português, na língua nativa. O alto zero de ajuste de ar limpo e o teste de resposta do equipamento, também conhecido como bump test, quando utilizados, devem ser realizados diariamente antes do início dessa utilização, da avaliação. Quando o alto zero ou o teste de resposta falharem, o equipamento de avaliação deve ser ajustado ou parametrizado pelo trabalhador, desde que devidamente capacitado, para fazer essa regulagem, essa calibração desse equipamento. A calibração de avaliação deve ser realizada por laboratório de calibração acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia
qualidade e tecnologia, ou seja, o Inmetro, né? E aí o item 33.5.16 vai falar um pouquinho de ventilação. Tá? Eu preciso ter um sistema de calibração dentro da minha empresa, onde eu faço o que eu chamei logo acima aí de bump test, um teste de resposta rápida. E anualmente eu preciso enviar para um laboratório certificado pelo Inmetro, né, que vai trazer para mim um laudo de calibração desse equipamento, né, constando aí que ele está em perfeitas condições de monitoramento, que ele pode ser usado. Antes do início da atividade em espaço confinado, deve ser garantida condições de entrada seguras, com ventilação, purga, lavagem ou inertização desse espaço confinado. Durante a realização da atividade em espaço confinado, deve ser atendido a alguns requisitos. O sistema de ventilação deve ser selecionado e dimensionado de acordo com características deste espaço confinado, observando aí recomendações previstas em normas técnicas nacionais. As condições térmicas devem observar o disposto do anexo 3 aí da NR9. Tá? Já estamos chamando outra NR aqui agora, que é a NR9, tá? Que vai trazer aí o conforto térmico para os trabalhadores. É proibida a ventilação com oxigênio puro, né? Em áreas classificadas, falando aqui de equipamentos, os equipamentos elétricos e eletrônicos devem estar certificados, né, pelo CIMETRO, que são equipamentos intrinsecamente seguros. O acesso ao espaço confinado com atmosfera e PVS, imediatamente perigosa à vida ou à saúde, somente é permitido com utilização de máscara autônoma de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido, né, com cilindro auxiliar para escape, ou seja, o famoso ar com fio também é permitido aí no interior de espaço confinado. Plano de ação: antes da entrada em um espaço confinado, é necessário que o supervisor de entrada faça um pequeno DDS, informando a atividade, os riscos, duração daquele trabalho, né, a finalidade em si. Então, as medidas de prevenção para espaço confinado devem estar contempladas aí num plano de ação, nos termos do subitem 1.55.2 da NR1, tá? Que é esse pequeno DDS aí inicial antes da atividade. Acompanhamento da saúde dos trabalhadores. Os trabalhadores designados para atividade em espaço confinado devem ser avaliados quanto à aptidão física e mental, né? Lá no ASO, seja ele inicial, seja ele o anual, tá? A aptidão vai estar determinada lá se você é autorizado para trabalhar no espaço confinado. 33.5.20, preparação para emergências, né? A organização deve, além do previsto na preparação para emergência estabelecida pelo NR1, elaborar o plano de resgate aí para espaço confinado, podendo estar integrado então ao plano de emergência da empresa. O plano de resgate precisa conter identificação de perigo associado à operação de resgate, designação da equipe de emergência e salvamento, formalmente, né? Interna ou externa, dimensionada conforme a geometria, acesso e risco das atividades de operação de resgate, tempo de resposta para atendimento a essa emergência, seleção das técnicas apropriadas, equipamentos pessoais, coletivos específicos e sistema de resgate disponíveis, né, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte de um trabalhador e sua exposição aí aos perigos existentes, previsão da realização de simulados diante dos cenários identificados pela organização. A organização deve assegurar que a equipe de emergência e salvamento atenda o dispositivo da linha C do subitem 33.5.20.2. 33.5.20.2, né? Foi o que a gente acabou de comentar. Tá? A organização que possui espaço confinado deve manter no estabelecimento o cadastro do espaço confinado, as PETs por 5 anos, o inventário de risco de trabalho no espaço confinado, né, realizado pela contratada quando aplicável. A organização que realiza trabalho em espaço confinado deve manter também como documentos um modelo de PET, seus procedimentos de segurança e o plano de resgate.
O plano de resgate, a gente falou no item anterior, né, no slide anterior, ele pode estar anexo ao plano de emergência da empresa. Quando a mesma organização possuir e realizar trabalhos em espaços confinados, deve manter no estabelecimento os documentos previstos nos subitens anteriores. O modelo da PET a ser adotado pela organização deve ser adaptado a modo a contemplar as suas peculiaridades. A gente já falou um pouquinho disso também, né? E aí a gente vai parando com esse módulo. É um módulo extenso, né? Deu aí 2 vídeos, traz aí bastante reflexão, né? Um treinamento aí de reciclagem, né? De trabalhador autorizado no espaço confinado. Daqui a pouco a gente se vê aí num próximo módulo.